Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. O quadro de juízes do TRT de Mato Grosso conta com 2 novos magistrados empossados pelo tribunal na última semana. Confira os detalhes. A cerimônia de posse foi no gabinete da presidência do tribunal. Entre os convidados, os representantes do Ministério Público do Trabalho, da OAB e da Associação dos Magistrados do Trabalho. O juiz Marcos Claudino veio de Salvador e a juíza Bruna Bagio é de Porto Alegre. Os novos magistrados falaram do esforço dessa caminhada e da satisfação em assumir esse novo compromisso. É um caminho árduo, mas que realmente chegou ao momento que a gente mais espera, que é a posse, e agora começa a nova batalha. Uma batalha em favor da justiça social e de tentar fazer o máximo possível em prol da judicatura. Estou realmente me sentindo em casa e espero prestar um bom trabalho, vestir a toga e realmente, como o presidente falou, entregar a toga limpa ao fim da minha carreira. Presidente do TRT, desembargador Edson Bueno, ressaltou a importância de exercer a profissão com ética e responsabilidade e assim atender da melhor maneira possível as demandas da sociedade. A oxigenação vem acrescentar, nós esperamos que os colegas que acabaram de chegar venham com todo o ânimo, todo o gás, para prestar uma boa justiça à comunidade de Mato Grosso que tanto merece. E não adianta, é inevitável. Há um momento em que todo funcionário precisa faltar ao trabalho. Mas você sabe quais faltas são e quais não são justificáveis? Veja agora. Muitos chefes não gostam, mas é difícil encontrar um trabalhador que nunca tenha faltado ao serviço. E na maioria dos casos, a justificativa está na ponta da língua. Só se for por doença, né? Doença ou alguém falecer na família. Agora tem muitas pessoas que fazem serviço porque quer mesmo, né? Preguiça de trabalhar, e muita gente desempregada e pouco que tem emprego e realmente esquece aquela obrigação de cumprir o horário de trabalho, né? A doença, né? Votar. Ninguém gostaria de ter motivos delicados como ficar doente ou perder um ente querido para faltar ao serviço, não é mesmo? Mas no caso de falecimento, as faltas justificadas só servem para o cônjuge ou parente de primeiro grau. A regra é que qualquer falta ao serviço, o empregado tem que apresentar um documento, seja um atestado médico ou dependendo da situação, um outro documento que comprove e justifique aquela ausência. Outros casos em que a falta é justificada por lei são 1 dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue, 3 dias consecutivos em virtude de casamento, pelo tempo necessário quando tiver que comparecer a juízo, até 2 dias para fim de alistamento eleitoral, no período que tiver que cumprir exigências do serviço militar, nos dias de provas de exame vestibular, licença maternidade, que podem ser de 4 a 6 meses, licença paternidade, que são de 5 dias consecutivos, e auxílio-doença, devidamente atestado. Em casos que não há justificativa legal, como procedimento estético, por exemplo, vale o bom senso de ambas as partes. Então, ainda que aquele procedimento estético seja apenas, vamos dizer, para embelezamento, o que deve haver entre as partes é um contato prévio do empregado, informando o empregador que ele pretende fazer aquele procedimento e o empregador aceitar ou conversar entre as partes a melhor forma de se resolver o problema. Mas há determinadas situações que não existem justificativas. Sinceridade, bagunça. Hoje eu não faço mais isso. Para as faltas sem justificativas, o patrão pode descontar os dias não trabalhados do salário do funcionário. E se esse limite ultrapassar o permitido anualmente, ele também poderá perder alguns dias das suas férias. E a seguir, a gente conversa com a vice-coordenadora do Grupo de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, procuradora Ana Gabriela de Paula. Não saia daí, que a gente volta já. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços.
Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. 20 anos de justiça social. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. No último dia 28 de janeiro foi realizado em Cuiabá o ato público Impunidade Gera Trabalho Escravo, iniciativa do Grupo de Articulação para a Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a vice-coordenadora regional de combate ao trabalho escravo do MPT, a procuradora Ana Gabriela de Paula. Doutora, obrigada pela sua presença aqui. Como é que foi esse ato do dia 28? Esse ato foi organizado pelos entes do grupo, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, e foi mais uma manifestação pela impunidade, já de mais de 10 anos, dos responsáveis pelo crime, pela chacina de Naí, o assassinato dos auditores fiscais do trabalho, e para reafirmar o compromisso de todos os entes que participaram com a erradicação do trabalho escravo. Procuradora, uma polêmica que a gente tomou conta agora recentemente das redes sociais, principalmente, com manifestos e tal, diz respeito à PEC do trabalho escravo que tramita no Congresso Nacional. Queria que a senhora explicasse que PEC que é essa e que polêmica, o que gerou essa polêmica? Bom, essa PEC, ela trata da desapropriação das terras em que houver o flagrante de trabalho escravo. Essa PEC já tramita há 14 anos, desde 1999, tramita muito lentamente e recentemente, no final do ano, por volta de dezembro, ela foi retirada do plenário do Senado e retornou à Comissão de Constituição e Justiça em razão de um projeto de substitutivo para tratar do conceito de trabalho escravo. Então, o que a gente tem visto, principalmente as entidades que trabalham pela erradicação do trabalho escravo, é que isso seria mais uma manobra daqueles que são contrários à PEC para que atrasar cada vez mais a aprovação dessa emenda constitucional. Essa PEC, doutora, permitiria, transformando em norma, a expropriação, é isso? Isso. E, no entanto, a legislação já prevê, já entende o trabalho escravo como crime e, no entanto, dos questionamentos que a gente vê com muita frequência é isso, assim, olha, tantos casos, tantos flagrantes, no entanto, a gente nunca viu, por exemplo, um caso de prisão por conta de trabalho escravo. É porque essa questão do crime de redução dos trabalhadores à condição análoga de escravo, ela tem sido tratada mais a fundo pela Justiça Federal nos últimos tempos. O Ministério Público Federal tem desenvolvido um trabalho de intenso esforço na denúncia desses acusados, né, na acusação deles, e eles têm inclusive trabalhado para que essas demandas elas tenham um julgamento mais célere no judiciário. Também no dia 28, um ato foi realizado na Procuradoria-Geral da República que trata exatamente dessa situação, para tentar julgar cada vez mais rápido esses crimes, para que, de fato, a população possa ver que pessoas que praticam esse crime são efetivamente punidas. Mas, paralelamente à questão criminal, tem também responsabilização civil, e isso o Ministério Público do Trabalho já tem feito há muitos anos e tem conseguido êxito em todas as ações de trabalho escravo, com condenações em valores expressivos. Doutora, antes da gente entrar propriamente em Mato Grosso, uma coisa que tem chamado a atenção na imprensa, que a gente tem visto uma divulgação cada vez mais frequente, é de trabalho escravo em grandes centros urbanos, né? Coisa impensável até pouco tempo. Pelo menos a gente não associa, em regra, trabalho escravo com grandes centros urbanos. Queria que você falasse sobre esse fenômeno. Bom, esse fenômeno do trabalho escravo nesses centros tem muita relação com a nova dinâmica da indústria têxtil e também com a entrada de bolivianos no país. Eles vêm com problemas financeiros no estado, entram no Brasil muitas vezes, a maioria das vezes de forma clandestina, e são colocados para trabalhar nas fábricas que
fazem aquela produção inicial das peças que serão distribuídas pelas grandes empresas. Então, muitas vezes eles são contratados para receber uma mixaria na produção dessas peças. Como eles estão ilegais, eles têm receio de serem mandados de volta para o país de origem. Então, eles aceitam as condições, são colocados em diversas fiscalizações. A gente encontra indústrias, mini indústrias, em que você tem fiação espalhada para todo canto, com risco de incêndio, o material é todo inflamável, porque são tecidos, peças de roupa, e sem o menor cuidado, sem higiene. Às vezes as pessoas dormem, comem e trabalham no mesmo lugar, e esse tem sido mais recente o maior desafio do Ministério Público do Trabalho em relação à erradicação do trabalho escravo. A gente ainda está num trabalho intenso, até com os tribunais do trabalho, para construir uma jurisprudência favorável para permitir que as grandes indústrias, que no final são as beneficiárias, são os vendedores desses produtos finais, sejam responsabilizadas pelas condições a que esses trabalhadores são submetidos. Doutora, e aqui em Mato Grosso, no caso de Mato Grosso, agora no fim do ano de 2013, foi divulgada uma nova lista suja do trabalho escravo, e Mato Grosso está lá, mais uma vez, figurando entre os primeiros, está em terceiro lugar. Há muito tempo que a gente vem ouvindo falar grupos de trabalho, os esforços para a erradicação desse tipo de crime em Mato Grosso. Nós não avançamos? Qual que é a análise que vocês desse grupo fazem? Bom, a gente tem avançado. Eu entendo assim que esse posicionamento Mato Grosso na lista se deve ao fato de ser um estado rural, bastante rural, eminentemente a atividade produtiva aqui é rural, são grandes latifúndios muito distantes uns dos outros, o que dificulta o acesso. E a identificação de maior número de casos se deve exatamente à intensificação da fiscalização. O Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público têm conseguido estar cada vez mais presente nos interiores mais distantes do Estado e combater essa prática do trabalho escravo. Com relação aos resgatados, doutora, também houve um trabalho nesses últimos anos de requalificação, de recolocação. Como é que estão essas iniciativas? Bom, continua o projeto de Chamação Integrada, é uma iniciativa do Ministério Público juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, exatamente para a requalificação não só profissional, como até qualificação educacional desses trabalhadores. O projeto continua, a gente continua arrecadando fundos para subsidiar essas atividades, e toda vez que tem um resgate, sempre que possível, a gente procura proporcionar a esses trabalhadores a inserção nesse projeto, com aulas que forem necessárias para uma melhoria educacional, com trabalhos de qualificação e com parcerias com empresas para que recebam esses trabalhadores requalificados. Procuradora, para a gente encerrar, para este ano, o que já tem uma programação, esse grupo, essa coordenadoria do MPT já tem uma programação para esses casos? Bom, nós temos uma programação anual de fiscalização, né, de trabalho no combate efetivamente ao trabalho escravo, e diversas pequenas iniciativas relacionadas à prevenção, como seminários relacionados ao tráfico de pessoas, palestras para esclarecimento dos trabalhadores sobre as situações de aliciamento. São os projetos para o 2014. Procuradora Ana Gabriela de Paula, vice-coordenadora de combate ao trabalho escravo do MPT aqui de Mato Grosso. Muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua presença aqui com a gente. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.